No episódio de hoje você vai conhecer um artefato que não deveria existir. Uma máquina tão avançada, tão precisa e tão complexa que parece ter surgido fora de seu próprio tempo. Vamos entender como um objeto encontrado em um naufrágio de mais de 2000 anos revelou engrenagens que funcionam como um verdadeiro computador analógico. Vamos investigar suas possíveis funções, sua origem misteriosa, os conhecimentos matemáticos envolvidos e, claro, as teorias que tentam explicar sua existência. Prepare-se, porque essa história vai desafiar tudo o que você acredita sobre a tecnologia antiga. O passado não dorme. Ele sussurra em ruínas, mapas e relatos esquecidos. Se você ouvir com atenção, talvez descubra o que nunca foi dito. Você está no História Enigmática. O ano era 1901. Um grupo de mergulhadores gregos especializados na coleta de esponjas marinhas explorava os destroços de um navio romano afundado perto da pequena ilha de Anticítera, no mar Egeu. Entre estátuas, ânforas e fragmentos de cerâmica, um dos mergulhadores avistou algo curioso. Uma espécie de caixa coberta por crostas marinhas e calcificações. A princípio, parecia apenas uma pedra deformada. Mas ao ser levada à superfície, o mistério começou a emergir. Dentro daquele bloco corroído havia rodas dentadas de bronze, engrenagens interligadas, algo jamais visto em artefatos da antiguidade. Os cientistas ficaram perplexos. Aquela descoberta parecia impossível. Era como se uma máquina moderna tivesse sido deixada por engano em um mundo onde nem mesmo a mecânica de precisão existia. Nascia ali o enigma do mecanismo de Anticítera. Os mergulhadores encontraram o artefato em um navio romano do século I a.C. O navio transportava tesouros gregos, possivelmente saqueados ou comercializados, com destino a Roma. Quando os arqueólogos examinaram os fragmentos, perceberam que algo estava errado com o que sabiam sobre a antiguidade. O artefato possuía engrenagens, e engrenagens significavam tecnologia de precisão. Naquela época, acreditava-se que máquinas com esse nível de engenharia só surgiriam mais de 1500 anos depois. Com o tempo, a caixa foi aberta com cuidado, revelando dezenas de pequenas rodas dentadas, eixos e escalas com inscrições em grego antigo. Tudo indicava que aquela máquina não era decorativa. Ela tinha uma função complexa, e quanto mais estudavam, mais impossível ela parecia. Foi apenas no século XX, com o uso de raios-x e tomografias, que a estrutura interna do mecanismo pôde ser reconstruída. O resultado surpreendeu o mundo acadêmico. O mecanismo de Anticítera era capaz de calcular eclipses, prever fases da Lua, movimentos planetários e até registrar ciclos astronômicos precisos. Com mais de 30 engrenagens de bronze, a máquina funcionava como um relógio cósmico, representando o funcionamento do universo segundo os gregos. Era, em essência, o primeiro computador analógico da história. Suas engrenagens operavam com cálculos matemáticos avançados, baseados em trigonometria e em ciclos conhecidos como o ciclo de Saros, usado até hoje para prever eclipses. Mas uma pergunta pairava entre os estudiosos. Como em pleno século I a.C., alguém teria construído algo tão preciso? 3 nomes surgem frequentemente entre as possíveis mentes criadoras. Arquimedes, o gênio de Siracusa, conhecido por suas invenções e por ter criado esferas mecânicas que representavam o movimento dos astros. Hiparco de Niceia, o pai da astronomia científica, que viveu em Rhodes, uma das ilhas mais próximas de Anticítera. E Posidônio, filósofo e cientista estoico, também ligado à astronomia e à mecânica. Todos viveram no período em que o mecanismo foi construído. Todos tinham conhecimento suficiente para idealizar algo tão avançado. Porém, nenhum documento da época descreve tal máquina. Nada, absolutamente nada, menciona um artefato com essa complexidade. É como se sua existência tivesse sido apagada dos registros históricos.
As reconstruções modernas mostram que o mecanismo tinha múltiplas funções. Além de prever eclipses, ele exibia o movimento do Sol e da Lua no zodíaco, calculava o ano lunar e até indicava as datas dos Jogos Pan-Helênicos, incluindo os Jogos Olímpicos. Alguns estudiosos acreditam que ele era uma ferramenta de ensino usada em escolas filosóficas. Outros dizem que era um instrumento religioso, usado por sacerdotes para interpretar o movimento dos astros e decidir os dias sagrados. Há também quem veja nele uma ferramenta de navegação, uma espécie de GPS astronômico primitivo. Mas a verdade é que sua finalidade exata ainda permanece incerta. Se uma máquina como essa foi construída há mais de 2000 anos, por que não existem outras semelhantes? Onde estão os protótipos, os manuais, os sucessores dessa tecnologia? Essa é a parte mais perturbadora do enigma. Nada parecido foi encontrado desde então. É como se a humanidade tivesse dado um salto tecnológico e logo em seguida esquecido como fazê-lo novamente. Alguns acreditam que o conhecimento foi perdido em guerras e incêndios, como o da Biblioteca de Alexandria. Outros pensam que ele foi deliberadamente ocultado, talvez por conter segredos considerados perigosos. Com o passar dos anos, o mecanismo de Anticítera inspirou uma infinidade de teorias. Para alguns, ele prova que os antigos gregos tinham uma ciência muito mais avançada do que a história admite. Para outros, é evidência de que civilizações anteriores, desconhecidas, já dominavam conceitos mecânicos e astronômicos complexos. Há ainda teorias mais ousadas, que falam em saberes ocultos, sociedades secretas e até conhecimento extraterrestre transmitido à humanidade em tempos remotos. Todas essas ideias surgem porque algo simplesmente não se encaixa. Como um artefato tão complexo pode ter surgido isolado, sem deixar rastros de sua evolução tecnológica? Hoje, o mecanismo de Anticítera repousa no Museu Arqueológico Nacional de Atenas. Foi estudado, reconstruído digitalmente e reproduzido com base em suas engrenagens originais. Mas mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda não sabemos tudo sobre ele. Partes do mecanismo permanecem ilegíveis. Algumas inscrições sugerem funções ainda não compreendidas. E há quem diga que nem todos os fragmentos foram tornados públicos. Cada nova descoberta levanta uma nova dúvida. E quanto mais se aprende sobre ele, mais ele parece desafiar o tempo e a lógica. O mecanismo de Anticítera é a prova viva de que o passado é muito mais complexo do que imaginamos, de que o conhecimento humano não segue uma linha reta. Ele avança, desaparece e renasce. Talvez o mecanismo seja apenas um fragmento de algo maior, um eco distante de uma civilização que entendia o cosmos com uma precisão que apenas começamos a redescobrir. E talvez ainda existam outras peças, adormecidas em algum fundo do mar, em cavernas esquecidas ou escondidas em coleções particulares. O tempo apagou muitas respostas, mas os mistérios sempre voltam à superfície. Nem tudo pode ser explicado, mas tudo pode ser questionado. Obrigado por questionar comigo. Você está no História Enigmática.